Mas vamos lá, Bolsonaro recebendo religiosos no Palácio do Planalto. Na pauta, o de sempre, armas. Os religiosos recebidos pelo presidente, eles querem uma legislação muito mais parecida com a dos Estados Unidos, aquele país que, uma vez por semana, precisa chorar a morte de crianças porque algum maluco entrou armado numa escola. Pois é, o Brasil não tem violência suficiente. Não para eles. Quanto mais armas, mais proteção. Você acha que vai atacar os Estados Unidos? Alguém vai atacar a Rússia? Vai atacar a China? Tem bomba atômica. Os Estados Unidos têm mais armas do que pessoas. Sim. É lá liberada a arma. Liberado. E aqui também não vai ser diferente. A gente Mas não vai isso deixar tem passar. recomendação do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou quem não tem espada, vende a vestimenta e compra uma espada. Foi Pedro, vendo as suas capas. Exatamente. Ele não comprou pistola porque não tinha. Exatamente. Tem base bíblica. A gente já vai abordar as consequências dessa mistura perigosíssima entre religiosidade e armamentismo. Não faz nem um mês que tinha igreja sorteando arma. Aqui no Brasil, o que temos é a rifa da Igreja Evangélica Povo da Cruz da Grande Vitória. Um dos itens a ser sorteado é uma espingarda calibre 12. A justificativa para a rifa é conseguir recursos para o Ministério Infantil e que a espingarda não irá para criminosos, e sim para o cidadão de bem se defender. Acontece que rifar armas é proibido por decreto federal. A Associação dos Pastores Evangélicos manifestou estranheza com o caso por acreditar que praticamente todas as igrejas seriam contra rifar uma arma. A perspectiva é que o cristianismo bolsonarista se assemelha muito a uma coisa chamada identidade cristã. Atenção, identidade cristã é uma teologia dos supremacistas brancos dos Estados Unidos. É uma teologia que promove uma interpretação racial e armamentista do cristianismo. Isso é coisa de uma organização meio tenebrosa, meio sombria, meio sinistra e meio abjeta e nojenta também, que surgiu nos Estados Unidos. Você sabe do que eu estou falando? Claro que você sabe do que eu estou falando. Pois é. Agora para lembrar aí, por um instantinho, que o bolsonarismo não se assemelha a isso só nas ideias. Não. O bolsonarismo também se assemelha a isso nas práticas e na estética. Pois é, os 300 de Brasília marchando como se fossem aquela organização que eu acabei de mencionar aqui. Exatamente, é disso do que eu estou falando. Olha só, no período em que a organização que não será nomeada era mais ativa nos Estados Unidos, havia uma disputa entre dois cristianismos muito diferentes, muito distintos. De um lado, a tal da identidade cristã, supremacistas brancos, armamentistas, etc. e tal. Do outro lado, o cristianismo do Martin Luther King. E quer saber? Nesse momento, no Brasil, também existem dois cristianismos. Tem esse, que a gente já viu, e tem outro. Volta aqui o pastor Henrique Vieira. Sobre uma igreja evangélica fazendo uma rifa de uma arma de fogo, pastores usando armas, pastores divulgando notícias falsas. O que está acontecendo, pastor? Por que isso está acontecendo dentro de alguns setores da igreja evangélica? Estão sendo enganados na sua análise ou estão fazendo parte desse jogo? As duas coisas, na minha compreensão, sinceramente. O problema não é a religião. O problema não é nem a religiosidade, nem a espiritualidade. O problema é o uso criminoso que se faz da experiência religiosa. Acho importante fazer essa distinção. A religião está na vida do povo, que luta todos os dias para sobreviver e levanta as mãos para o alto e olha para o céu e pede a Deus, pede aos orixás força para sobreviver e viver com dignidade. Então, aqui uma palavra de valorização e respeito à experiência religiosa. Ela cabe na democracia, ela cabe dentro da perspectiva do Estado laico. Qual é o problema? O problema é o fanatismo. O problema é o extremismo. O problema é o fundamentalismo. Porque aí você ativa um imaginário que não quer mais escutar, que não quer mais refletir, que não quer mais conviver com a diversidade. Quando o dogma fica acima da vida, é muito importante dizer isso.
Quando o dogma fica acima da vida, se salva o dogma e se sacrifica a vida. Isso sempre foi assim na história da humanidade. Quando a religião é mediada pelo amor, ela faz coisas belíssimas. Está na história. Ajuda o mundo, produz a paz. Mas quando a religião é capturada pelo dogmatismo, ela também pode fazer genocídio, colocar a mulher na fogueira da Inquisição, escravizar o povo negro, dizimar indígenas, fazer glorificação de tortura, violência, armas. Não tem compromisso com a vida, não tem mais sensibilidade nenhuma no coração. O Deus dessas pessoas é o próprio ego e o próprio bolso. Já deve estar ficando cansativo, mas repetirei enquanto for vivo. A verdadeira polarização é entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. De que lado você tá?